dia, estamos mais uma vez aqui gravando um podcast Conecta do Clube dos Empresários de Pouso Alegre e hoje nós estamos com quem? Com a Carol, que está aqui, e com a Tanaê, que vai falar um pouquinho de NR1 pra gente. Bom dia, meninas! Bom dia Fran, bom dia Carol. Bom dia, Fran. Bom dia! Bom, é muito interessante quando a gente fala de NR1, quando o empresário ele vai tomar informações, normalmente ele pega um advogado especialista em empresa. Mas já imaginou como que seria pegar um podcast ou pegar informações de um advogado que normalmente atua para empregado, e principalmente nessa área de doença psicossocial, acidente de trabalho. Então esse vai ser o nosso foco, nosso viés, e eu vou apresentar também alguns pontos de como que um advogado trabalhista olharia em alguns riscos e alguns viés na área da NR1. Então vamos lá, menina. Por onde você quer começar? A NR1 ela já está em vigor desde o ano passado, desde 2025. Só que agora, já em 2026... É em maio agora, não é? Agora Cobrança? em maio, e a partir do dia 26 de maio já vai começar a ter cobranças. A cobrança ela vai desde multa e vai também desde talvez uma possível interdição. Então é muito sério. Só que não todas as empresas elas são obrigadas a colocar a NR1 dentro do PGR. Algumas empresas não são obrigadas, mas todas as empresas são obrigadas a mapear os riscos. Como que o empregador, né, o empresário no caso, vai saber se ele tem que colocar isso no PGR ou não, os riscos psicossociais? Vai depender do tipo da empresa dele. Por exemplo, a empresa, o microempresário, o empresário individual e a empresa de pequeno porte, elas estão dispensadas de colocar no PGR, desde que esteja no grau 1 e 2 na atividade, que é o grau de risco, e também desde que ela não tenha outros riscos como agente químico, físico e biológico. Então, enquadrou nesses requisitos, ela não está obrigada a colocar no PGR, porém ela está obrigada a mapear os riscos psicossociais. Interessante. E aí entra o profissional para fazer isso. Você. Sim. Você pode ter um profissional que seja na área jurídica, mas também seria interessante profissional da saúde e também um engenheiro. Também um engenheiro ele poderia analisar isso. O engenheiro de segurança do trabalho, né? O engenheiro de segurança do trabalho, ele poderia analisar. Para fazer o PGR. Quem faz o PGR normalmente é o engenheiro de segurança do trabalho, que faz elaboração, né? Os riscos psicossociais, eles podem ser feitos pelo profissional habilitado, né? O Ministério do Trabalho, até quando revisou a norma, ele não deixou claro, específico, que deveria ser, por exemplo, igual saiu no começo, que deveria ser feito somente por psicólogos. Não, pode ser feito inclusive por terapeuta, por técnico de segurança, desde que eles estejam habilitados para poder executar essa atividade. Só que qual que é a vantagem, mesmo que a empresa ela não seja obrigada a colocar no PGR esse risco, esse mapeamento de risco? Por exemplo, eu sou advogada trabalhista e atuo especificamente na área de doença ocupacional, acidente de trabalho. A empresa ela não é obrigada a colocar, vamos pegar uma empresa de pequeno porte, ela não é obrigada a mapear o risco. Só que se a empresa mapeou o risco e ela colocou efetivas ações para prevenção, eu tenho um caso, por exemplo, de burnout. Eu vou lá e processo a empresa com burnout. Aí ela colocou as ações de prevenção. Na defesa dela, ela vai colocar as ações de prevenção. Consegue entender que a tese de burnout cai por terra? Sim. No mesmo caso, a empresa que é obrigada a fazer o mapeamento de risco e colocar no PGR, ela não faz o mapeamento e não coloca no PGR. Na hora que eu entro com uma doença psicossocial, já meio que presume que a doença foi adquirida lá também. Isso já cria um passivo trabalhista muito alto. Isso é algo bem importante. Por quê? Eu tô falando isso porque eu sou da área de segurança do trabalho, então eu já faço esse mapeamento também. E aí, uma das coisas que eu percebo na dúvida dos funcionários, nas empresas no qual eu já apliquei treinamento, é que eles têm dúvida como que a empresa vai identificar se, por exemplo, se aquele burnout foi adquirido ali pelo trabalho, pelo risco do ambiente do trabalho, ou se a pessoa já carregava isso, por exemplo, às vezes a pessoa já vinha num processo terapêutico, já tinha um processo de depressão, já era laudada com algo, ou às vezes nem tinha laudo, mas a pessoa já tinha uma predisposição por isso, e aí no decorrer o trabalho pode ter agravado isso, mas não foi adquirido no trabalho. Como que a empresa pode se resguardar disso e o funcionário também entender o que seria essa diferença? Porque eu vejo que está tendo muita confusão dos funcionários, sabe?
eles, tipo, alguns querem, tipo, então agora tudo vai ser culpa da empresa, relacionada à psicossocial, tudo vai ser culpa da empresa, e a empresa tá com medo disso, sabe? Tá tendo essa diferença. Nossa, agora tudo vai ser responsabilidade nossa. Tá. No meu viés, como eu sou advogada para empregado, primeira coisa que eu tenho que analisar qual que é o liame que tem a doença dele e a atividade dele. Então, eu sempre tenho que analisar isso. Se a atividade for por si só estressor ou se a atividade foi potencializador. Porque a atividade, ela pode ter causado do zero aquela doença ou pode ter desencadeado e ter piorado. Então, o que a gente busca? Normalmente, a gente busca os exames dele anterior. Se é uma pessoa que tem histórico de antes de entrar na empresa, de estresse, depressão, alguma coisa, pode ser que o trabalho tenha potencializado. Não quer dizer que ele desencadeou, mas ele tenha potencializado aquela doença psicossocial dele. Vamos supor uma pessoa que nunca teve problema nenhum, nunca ficou doente. Mas e a que teve problema e nunca procurou ajuda? Porque assim, a gente sabe, principalmente mulher, tá? Que é meu público, né? Então, assim, conheço bastante. Você trabalha com isso, né, Carol? Sim. A mulher que ficou ali engolindo um relacionamento abusivo, tóxico, né, por muito tempo. E é óbvio que vai chegar um momento que ela vai chegar no limite dela. Mas ela nunca procurou ajuda. Então, o ambiente familiar, o ambiente doméstico foi o ambiente que provocou isso nela. Mas o ambiente de trabalho potencializou isso nela. Mas, como ela não tem nenhum histórico, ela nunca pediu ajuda, como que resolve isso? Então, existe uma diferença entre a perícia do INSS e a perícia da Justiça do Trabalho. A perícia do INSS, não que ela não pode colocar o liame do trabalho nela, mas normalmente a perícia do INSS está ali para falar só se o empregado ele está apto para trabalhar ou não está apto para trabalhar. Já a perícia trabalhista, ele vai analisar o histórico todinho dela, como que era a relação dela na infância, como que era com o pai, todos os relacionamentos, como que é relacionamento com o filho. A perícia trabalhista vai analisar ela no trabalho, quais são as funções, o que é que está acontecendo dentro do trabalho e vai olhar principalmente fora. Se é uma pessoa que sofreu abuso, se é uma pessoa que teve, vamos supor, um cliente que não teve um bom relacionamento com o pai. Isso vai influenciar numa perícia de burnout? Vai influenciar numa perícia de depressão? Vai. O histórico dela vai influenciar. Vai ser bem difícil, na verdade, fazer esse laudo, né? Tipo, falando agora da perícia. Porque conseguir identificar e ter uma rastreabilidade disso não é fácil, ser terapeuta. Às vezes você sabe que são muitas sessões para você conseguir rastrear isso. Não é em uma consulta que você consegue. A pessoa chegou lá para você, agora eu consegui mapear tudo. Isso veio daqui, isso veio daqui, isso veio daqui. E aí a gente falando em consulta ali do INSS, que a gente sabe que é algo meio rápido, né, superficial, não é um aprofundamento, eu acho que vai ser um pouco difícil, né? O trabalhista também é rápido. Tá rápido também. É rápido. A perícia trabalhista, ela não é muito longa e também ela vai perguntar e é muito superficial. Ela pode falar assim, a pessoa pode falar que não teve um estresse com o pai, mas pode ter tido. Às vezes ela não tem nem consciência. Isso, exatamente. Aí que entra a questão, porque daí é só um trabalho mesmo de terapia. Como é que é o relacionamento com seu pai? Bom. Aí você vai ver o bom dentro dos parâmetros saúde mental, esse bom não tinha nada de bom, entendeu? Mas a NR1, ela veio, porque assim, a gente acha que o NR1, ela veio por conta de resguardar o empregado, mas não, pelos números alarmantes. O Brasil, ele é número 1 em afastamento ou em casos de ansiedade. Número 2 no mundo, ele perde só para o Japão em burnout. E número 1 em depressão. Então, a NR1, ela veio para dar uma segurada. É lógico que não é só a relação de trabalho que veio causar todo esse não posso falar, eu acho que é um colapso no sistema, de uma certa forma, mas questões estruturais, medo de segurança, por exemplo, muita gente tem que pegar ônibus, e o medo de moradia. Ela é falta de previsibilidade. A falta de previsibilidade é a ração para a ansiedade. Por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Jeitinho brasileiro. Porque nós não temos previsibilidade nenhuma. Desde política educação financeira, social, segurança, saúde. A gente não tem previsibilidade nenhuma. E quando você não tem previsibilidade, a sua mente vai começar a criar cenários, possibilidades. E normalmente ela só cria coisa
negativa. Ruim, E quando você vai estudar um pouco a raiz da ansiedade brasileira, você vê vários estudiosos no assunto, eles falam que é o jeitinho brasileiro, que todo mundo acha bonito, lindo, fala por fora. Romantizaram, E né? romantizaram o jeitinho brasileiro. Romantizado. Aquilo que era para, por exemplo, tem muita gente que eu conheço da minha idade que não teve educação financeira. Às vezes a mulher vai ter educação financeira depois que entra no divórcio. Quantas mulheres que entram na educação financeira que vai aprender a ter o seu próprio dinheiro depois de um divórcio? Exatamente. Exato. Aí ela entra, sai de um relacionamento que ela estava acostumada a estar estruturada, entre aspas, ali, e depois ela tem que aprender a entrar no mercado de trabalho e ter que aprender sobre dinheiro, que não é pagar só conta, né? Isso lá fora eles têm isso na escola, Uhum. educação financeira, né? Aqui no Brasil a gente tem somente em escolas particulares e depende muito da escola particular ainda, se for um nível muito elevado. A gente vê aí nas grandes capitais que isso é mais comum. Algumas escolas particulares em São Paulo, mas a gente está falando de escolas particulares que a mensalidade é acima de 10 mil reais, a gente está falando de alto padrão. Uhum. Aí tem educação financeira na escola, o que deveria ser desde o primário as crianças já terem isso, né? Mas lá fora se tem isso muito cedo. Então é isso que a gente está falando. A cultura europeia, né, é diferente. A cultura é diferente do país de terceiro mundo. Então por isso que talvez seja número 1 aí em questão de estresse, em depressão, né? Esses números sejam tão altos, porque já vem de uma cultura que não cuida, uma cultura que não investe em saúde mental, o que é muito difícil. A saúde mental é sempre o último. Quando a pessoa entra numa depressão, quando a pessoa tem um burnout, aí a pessoa vai procurar ajuda e às vezes nem assim procura caso de saúde mental. Essa porcentagem, Tanaís, você tem ser mais homens ou mulheres? Mais mulher, 63% mulher. A mulher e você ela é mais sabe estressante. por que disso? A questão da mulher ser mais multitarefas, né? A mulher ela é mais sobrecarga. Quando a gente vai estudar a história da mulher, e aí nós estamos falando agora da linha de análise junguiana, né? E a gente começa a entender o porquê que isso acontece. Lá quando começou a história da humanidade, vivíamos em cavernas, homens e mulheres e crianças trabalhavam de igual maneira, né? A mulher plantava, a mulher colhia, porque a gente vivia do que plantava. Exatamente. Então as crianças ajudavam, o marido ajudava, a esposa ajudava, tudo igual, todo mundo cooperando para esse lar funcionar, para a vida acontecer. O homem saía para caçar, a mulher ia colher, enfim. Veio a era industrial, tirou esse homem de dentro de casa. Essa mulher ficou ali responsável por tudo. O homem chegava em casa e a gente começou a acreditar que precisava ser assim, né? Hoje eu tô falando aqui de uma consciência coletiva. Sim. E depois veio a era da caça, as bruxas, que foram 30 anos, gente. 3 décadas. As mulheres sendo mulheres como eu, como nós, sendo jogadas vivas na fogueira. Então a mulher aprendeu que para ela sobreviver, ela tinha que ficar quieta. Ficar quieta. Se ela quisesse sobreviver, ela precisava ficar quieta. E inconscientemente, nós temos isso em nós. Então hoje está acontecendo uma crise existencial feminina muito grande por conta desse apagamento que teve. Você olha para a sua história de um jeito inconsciente, seu coletivo inconsciente teve um buraco, tem uma escuridão aqui de 30 anos, que roubou de nós esse direito da gente poder ser. Poder dividir ali. Eu tenho cliente, gente, que ela sente culpa de ir na academia e o marido ficar em casa lavando a louça. E isso vem desse inconsciente coletivo, essa culpa que a gente carrega por descansar, essa necessidade que a gente sente de ter que dar conta de tudo. Isso não precisou que a gente conhecesse essas mulheres que foram queimadas lá para a gente carregar isso com a gente hoje. Então é onde a gente quer abraçar o mundo com as pernas, precisamos ir trabalhar fora, mas não queremos abrir mão das tarefas domésticas, temos que dar conta da educação dos filhos, a agenda da escola é só a mãe que olha, a reunião da escola é só a mãe que vai, e suprir as necessidades do mercado de trabalho. E uma cobrança muito grande da mulher ser perfeita, né? Porque o Brasil, acho que, se eu não me engano, ele estava em segundo, mas eu acho que ele já foi para primeiro de cirurgias plásticas, né? Então a mulher ainda tem a cobrança da estética, pesada, né? E a questão do envelhecimento, né? Porque a mulher, ela acredita ou vai criando uma ideia para ela que à medida que ela vai envelhecendo, ela perde
perde, entre aspas, o valor. Você vê vários, quando você entra no Instagram, você fica até apavorado, você tem que dar uma neutralizada ali, porque eu não vou pegar, vou trocar por uma mais novinha. O homem que já chegou no sucesso, ele não vai querer uma mulher mais velha, empoderada, ele quer uma mulher novinha ali. Então, tem essa cobrança estética que o Brasil cada vez mais está em cirurgia plástica. Mas é o que acontece, né? É o que a gente vê realmente acontecer através das redes sociais que traz isso pra gente, né? A maioria dos homens, uma grande parte aí, quando alcança o sucesso financeiro, que já tá ali nas casas entre os 40 e 50 anos, a maioria deles o que faz? Faz um divórcio, pega uma mulher com a metade da idade e aí ele fala assim, agora eu vou viver a minha vida, agora eu vou ser feliz. E isso que foi, né, acho que por própria experiência foi criando na mulher, isso de que quando ela tiver com 40, 50 anos, a vida dela acabou, daí ela começa a tentar voltar e se parecer ter 20 anos. Eu não sou contra nada de estética, eu trabalho com estética, eu acho que a gente tem que se cuidar, mas desde que aquilo tenha saúde mental. Se você faz aquilo só para provar o seu valor, você está construindo aquilo de fora para dentro. Né? Não faz sentido. Trabalhar isso dentro das empresas. Mas eu não sei se é desse jeito, mas eu acredito que a rede social impõe muito isso. Mas eu acredito que tem muitos homens que já chegaram no topo. Ele quer uma parceira de vida, né? Mas isso é uma cobrança que a própria rede social traz para ela. Né? Não necessariamente os homens são nesse sentido, que você vê que hoje em dia os homens cada vez mais também estão querendo uma parceira de vida. Eles não querem só alguém que construiu alguma coisa com ele também, né? Isso. E como exatamente isso que a Carol falou, como cobrar isso nas empresas? Como você fazer com que isso aconteça? Essa visão toda, uma visão global, uma visão muito grande, né? Olhar de onde a pessoa foi criada, olhar a questão da social, né? Das redes sociais, olhar tudo isso e trazer isso para dentro da empresa, tanto para o lado empregador quanto o empregado. O empregador, ele vai ter que realmente regularizar adaptar com relação à NR1. Mas ele também pode começar a perceber que determinados setores começam a ter problema. Ele começa a ver, por exemplo, que o setor que a Carol trabalha, por exemplo, a Carol trabalha no setor tal e a Fran em tal. Mas o setor da Carol está tendo mais afastamentos. Espera aí, tem alguma coisa errada. Por que o setor da Carol tem mais afastamento e o da Fran não? Mesmo que sejam setores diferentes, o que está de diferente? Então, o empregador ele já consegue também detectar algumas situações. O setor está com baixa produtividade. Por quê? Ele está com baixa produtividade porque a equipe está desmotivada, as metas estão inalcançáveis ou não deu suporte para que aquele empregado chegue naquele local. Através de treinamento também. Muitas das vezes, Fran, eu já tive clientes que a gente foi fazer treinamento para CEO, para alta gestão, e havia muito assédio com os funcionários, mas ele não sabia. Como ele foi criado, ele foi criado pelos pais, você é burro, vai lá arruma esse negócio. Para ele, isso era normal. Lá da infância, né? Mas para ele ser chamado, de burro é normal. Porque ele foi chamado. Então, para ele cresceu, chegou a alto cargo, para ele, tô normal assim, sabe? Isso não me abalou. Mas pega uma pessoa que a mentalidade é diferente, ser chamado de burro, aquilo pode desencadear um estresse, uma depressão, uma assédio, uma condenação. Então, esses treinos, primeiro, o mapeamento do risco. Quem faz é um especialista para mapear os riscos daquele setor. Segundo ponto, os treinamentos, precisa ter treinamento. E também um canal de denúncia eficaz, porque não adianta, por exemplo, eu fui entrar com uma ação de assédio sexual, o canal de denúncia vai direto pro chefe, quem que vai denunciar? Mas tem que melhor ficar quieto, né? Com certeza. Aí não tem como, mas tem que mapear esses riscos. Dá um exemplo de risco que um profissional especialista na área vai conseguir falar. Eu tenho um caso de depressão crônica, porque o funcionário faz 20 anos que ele trabalha à noite. À noite, a pessoa que trabalha muitos anos à noite, ela não faz o ciclo circadiano correto. Então, ela não consegue eliminar todas as toxinas, aquelas coisas do cérebro. Chega num ponto que ela adoece fisicamente. A depressão dela não é emocional. A depressão dela é física. Uhum. Então, um profissional... Falta de vitamina, falta né? de vitamina, falta de faxina no higiene cérebro. do sono. A higiene do sono, palavra correta. Então, o profissional que entende, um médico, alguém que entenda, vai falar, peraí, o funcionário foi 20 anos trabalhando na noite. Não dá para deixar um funcionário tanto tempo trabalhando à noite. Isso é exaustivo. Por isso que tem, à noite ele é uma carga reduzida, é um horário menor, e tem um adicional noturno, porque é um trabalho mais exaustivo.
Então, o profissional ele vai conseguir detectar que naquele setor que o funcionário faz anos que ele está trabalhando à noite, ele tem um risco muito alto de causar ali uma depressão, uma ansiedade, um estresse, um adoecimento dele. E foi constatado, teve a perícia e deu também a doença dele de depressão por ele trabalhar à noite. Isso pode ser diagnosticado no risco psicossocial, não pode? Isso deve ser diagnosticado no risco psicossocial, porque aí o médico pode fazer um ajuste ali, ó, fulano de tal trabalha tanto tempo à noite e depois troca, para ele poder ter um pouco de qualidade de vida. Pode ser muito bem detectado e deve ser detectado. É esse tipo de coisa que a NR1 veio para poder amparar, né? Detectar antes. O Brasil, ele só perde para doença na coluna. O primeiro de afastamento é a doença na coluna e depois o psicossocial, que é as doenças mentais. O ano passado foi mais de 500 mil afastamentos de doença psicossocial. Isso porque foi diagnosticado, porque você imagina a pessoa que ainda é negado, que tem problemas realmente com isso e é negado pelo INSS. Foi aprovado. A perícia e do as INSS que não são afastadas, e as que não pegam o tem os laudo, que não pegam por conta as que que não nem foi sabem. mandado. as que nem têm consciência de que está com alguma consciência. doença emocional. Você pega um pai de família, que às vezes está com depressão, está com algum problema. Você pega um pai de família que precisa trabalhar, ele não vai se afastar porque ele está com depressão. Não vai. Não vai. Não vai, porque ele a vai família continuar dele até o precisa final. do sustento. Ele vai ficar sofrendo, indo, ele vai mascarar aquilo, Aí você né? pensa 500 mil Diagnosticados. E os que não foram? Tem 1.500. 1,5 milhão e por aí. Com certeza, eu acredito que o número é muito alto. Eu até vi um levantamento mesmo do INSS que foi feito, né? Para eles se levantarem, que quando a pessoa sai do trabalho e é afastada e vai para o INSS, o custo é do INSS, já não é mais da empresa. Então, por isso que o INSS fez essa reformulação da norma, criou esse risco psicossocial agora para ser dentro do PGE. Um dos motivos foi porque o valor estava ficando muito alto para o INSS bancar, porque deu o INSS. E é isso que a gente falou. Isso porque a perícia do INSS é muito falha. Pessoas que às vezes não têm, que estão mentindo, passa como tendo, como eu já presenciei isso em empresas, e pessoas que às vezes têm, não são aprovadas, né? Então ainda tem essa falha do INSS que é muito grande hoje. E você pegar uma pessoa, principalmente mais um senhorzinho, uma senhorazinha da roça, eles ficam sem graça de falar que estão doentes. Eles têm muito receio. Só que quando a gente fala preconceito, e se você pensar numa pessoa que tá lá com cobrança de meta e a pessoa, ela tá ali tendente a ter uma ansiedade, um estresse, burnout, ela passa a ser menos produtiva. Quando ela passa a ser menos produtiva dentro da empresa, ela passa também a não gerar lucro. Porque um funcionário que ele está com estresse, burnout, por mais que ele trabalhe 20 horas, às vezes ele não produz 4. Porque necessariamente você trabalhar demais, você tá com carga exaustiva. Cumprir horário, né? Cumprir horário, mas assim, o mental dele, o mental dele tá esgotado. Não quer dizer que ele não está trabalhando. Às vezes ele tá trabalhando ali às 14 horas. Literalmente, para ele tá trabalhando. Só que o esgotamento dele é tão alto, que ele não consegue produzir 4. E uma empresa que tem um funcionário que trabalha 14 horas, mas produz 4, ela também deixa, além de adoecer o funcionário, ela também deixa de lucrar, porque ela começa a não ter essa produtividade. Mas hoje as empresas, quando isso acontece dentro da empresa, o que a empresa faz? Manda embora o funcionário e contrata outro. A maioria dos casos, né? Tô falando isso por anos trabalhando em CLT. E aí agora com essa questão do risco psicossocial, eu acho que vai ser uma porta para a empresa identificar aquilo que você falou. Aonde está a falha? Bom, se setor A está tendo mais afastamento do que o setor B, vamos investigar aqui? A maioria dos laudos que a gente vê hoje em dia e dos casos, que a maioria não vem só da questão da pessoa em si, do que ela carrega, mas a questão da liderança. Então, acho que hoje as empresas vão ser obrigadas a investir em treinamentos, em capacitação maiores para as lideranças, que é aquilo que você falou. Às vezes você pega um corporativo de alto nível de gerência, você vê que o problema não está nos funcionários, o problema é como eles são liderados, o problema está na gestão ali. E a liderança, ela adoece os funcionários. Isso. Hoje a gente está tendo uma audiência em São Paulo, que é o Dr. Eduardo que está fazendo. E é uma empresa super famosa, e a gestão é o que a gente fala de cultura organizacional de alta pressão. A gestão adoeceu inúmeros outros funcionários. A chefe
com problemas dela, a empresa não gerenciou ela, não olhou, não analisou que outros funcionários estão doentes por burnout, ansiedade, depressão, e eles estão afastados por conta dela, por cobrança exagerada, isolamento, porque tem gente que isola funcionário. Então, muitas das vezes, a gestão está doente e ela adoece também os funcionários. A gente precisa entender que é como uma família, né? Se uma mãe estiver doente em casa, adoece todo mundo. Ele adoece. E é porque é muito mais fácil a gestão adoecer todo mundo do que um funcionário adoecer todo do ambiente. A gente estava falando dos 6 P's, que a Fran até anotou ali. Um dos P's que castra o ser humano são os patrões. E aí, quando a gente fala de uma grande empresa, nós estamos falando da liderança, né? Não o P só para ficar bonitinho, mas a gente está falando de uma liderança. A falta de autonomia e a falta de uma boa liderança também é um dos fatores que a NR1 coloca para mapeamento de risco. O funcionário que não se sente, não tem autonomia ou fica muito enrijecido ali, ou é muito multitarefas também. Quantas vezes você pega um funcionário que foi contratado, faz tudo. Ele não consegue nem desenvolver a função dele direito e nem as outras. Sim, eu tive numa vinícola esses dias e eu observei isso. Eu falei, gente, mas a menina, ela que faz os passeios guiados, ela que serve a degustação, ela que vende, ela que embala, ela que recebe, só não tô entendendo. Tá sobrecarregado, você já imaginou? E a gente 2 horas esperando ela para ela poder guiar a gente, e aí deu 2 horas da tarde, na minha cabeça ela tava sem almoço. Ela começou a primeira visita 8 horas da manhã. Eu fiquei observando isso. Aí eu falei assim, bom, ela começou a primeira visita 8 horas da manhã, são 2 horas da tarde, ela tá atendendo a gente agora, essa menina não almoçou. Olha só. É uma loucura, Mas né? se você conseguiu ver, significa que o próprio patrão poderia ter visto também. Mas eles não vêem às vezes por questão de custo. Tá fazendo, então tá bom. Eles essa falta de preocupação com o funcionário, como ele, como ser humano, o funcionário tá sem almoço, o funcionário tá com sobrecarga. Muitas vezes é mascarada pelo custo. Ah, não, tá produzindo e eu tô tendo melhor custo, então não preciso pôr outro funcionário para cobrir, que isso vai me gerar um custo, não preciso fazer isso, eles permanecem. Às vezes é uma opção até do próprio funcionário. Que ganha uma hora extra, né? Ganha isso. Eu me lembrei de quando eu estava fazendo faculdade, o Vinícius pequeno, tinha me separado recentemente do pai dele, e eu trabalhava no administrativo de uma empresa de bilhar, e eles começaram a fabricar e gaiola, e eles começaram a fabricar vassoura também. Eu fazia a rota, tirava nota fiscal, atendia cliente. Aí, quando começou a fazer vassoura também, ele virou e falou assim, Carol, um dia ele chegou lá, tinha assim, era a nota fiscal daquela impressora de rolo, sabe? Que as folhas vai caindo assim. Tava descendo escada as folhas. Ele virou e falou assim, eu acho que você tá precisando de um ajudante. Aí eu virei e falei assim, eu tô com muito serviço, realmente. Aí ele virou e falou, o que você prefere? Que eu contrate alguém para te ajudar ou que eu dobre seu salário? E você com filho pequeno? Separado, com filho pequeno, fazendo faculdade, gente. Dobra o salário. Dobra o meu salário. Eu entrava 8 horas da manhã, tinha dia que sair de lá 8 horas da noite e ia direto pra faculdade, sem banho, sem comer, sem nada. Mas aí entra a NR1, porque a NR1 vai olhar e vai falar, peraí, a sua função é tal, você tá trabalhando tal, então não dá pra Carol acumular mais coisa, porque ali já tá a sobrecarga pra ela. Porque você, numa situação que você tá precisando, você não vai falar, não vou. Mas cabe ao empregador zelar pro seu bem-estar. Né? O empregador, ele tem que zelar pelo ambiente seguro de dentro da organização dele. Ele tem que te proteger de você mesma. É isso, é sobre isso. E o que aconteceu? Eu vivi essa vida aí no máximo 3 anos. Acho que nem chegou a 3 anos, porque foram 3 anos. Que aí eram 4 anos de faculdade, eu me formei, mudei de cidade, pedi demissão do trabalho. Eu tive estafa, menina. Eu acostumei tanto a ficar sem dormir nesse período, né? Com filho pequeno, estudando, trabalhando desse jeito. Eu demorei 8 meses para voltar a dormir, fazendo terapia, fazendo tratamento, usando fitoterápico. Eu demorei 8 meses fazendo atividade física. Aí eu fui reconstruir o meu a minha vida, né? Foram 8 meses para eu voltar a dormir. Aí eu falei, imagina uma pessoa que leva uma vida assim,
É 10 muito anos, difícil, né? 15 anos. Ô, Tanaí, deixa pra gente, a gente já tá encerrando mais um episódio, né, do podcast Conecta. E para encerrar, eu agradeço a todos, agradeço a G7 Business, né, que foi o patrocínio nosso aqui, agradeço a Carol, e eu queria que você finalizasse deixando a sua rede de contato pra gente, como as pessoas fazem para poder te encontrar. Tá, eu tenho um Instagram, Tanaí Lacerda ADV, a gente atua também na região, a gente atua em 5 sedes aqui, então a gente consegue fazer o atendimento presencial, e é só entrar em contato, o Instagram tem lá o telefone, se precisar, tá bem? Muito obrigada, é sempre um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Tchau, Obrigada, pessoal. gente.